Olá, iJumper! Tudo bom? Eu dei o título desse vídeo de Os Quatro Segredos do Sucesso. Parece livro de autoajuda, né? Assim, eu tenho quatro segredos, eu tenho quatro palavras que eu gosto muito. A primeira palavra é meta. Meta. Você tem que saber o que você quer. E não é eu costumo falar que você tem que ter um foco difuso no início. O que é um foco difuso? Você sabe o que você quer, mas você não sabe exatamente o que você quer. Você está aberto para algumas possibilidades em torno daquilo que você quer. Você tem um foco, mas não é um foco preciso, é um foco um pouco difuso. À medida que você vai caminhando, você vai enxergando melhor o ambiente, o cenário, o que tem em volta, as oportunidades. Você está sempre aberto às oportunidades. Então o que você faz? Você vai afunilando o foco. Você vai deixando o foco cada vez mais preciso. Isso é você ter uma meta. É você construir a sua meta. Você tem que saber do que você quer, isso é fundamental. E não é saber o que você quer em termos de, eu quero uma casa, eu quero ter tanto na conta. Ok, isso também. Mas é saber quem você quer ser no mundo, qual o seu papel na sociedade. A gente vive em um mundo em que cada um de nós temos um papel definido. Qual o seu papel? Quem que você ajuda? Quem que você segue? Quem que segue você? Então eu vou falar bastante de meta, porque é algo que eu gosto muito desse assunto. Eu funciono à base de metas. Eu não sei caminhar se eu não souber para onde que eu estou caminhando. A segunda palavra, que é um outro segredo do sucesso, né, é o método. Uma vez que você tem uma meta, que você sabe para onde você vai, você agora tem que ter o passo a passo. Você tem que saber como ou planejar ou traçar esse passo a passo do caminho até você chegar à sua meta. No meio do caminho, a sua meta pode mudar. Você chega em um determinado ponto que você fala o seguinte: não era bem aquilo, na realidade a meta é um pouquinho para a esquerda, e aí você muda um pouco a direção. Ou então, a meta é um pouquinho para a direita, você pode mudar. Se dê o direito de mudar de ideia. Não tenha compromisso com o erro, como é uma frase que eu li. Não tenha compromisso com o erro, mude de ideia. É saudável mudar de ideia. Só que é lógico, você não pode mudar de ideia por indecisão, e sim por decidir que aquilo que você tinha escolhido não é exatamente o que você pensava que era, e agora você está mudando de direção. As pessoas mudam, mas com isso você tem que mudar o caminho também. O caminho é o método. Você tem que ter uma meta, comece com um foco difuso, vá afunilando o foco cada vez. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo dessa questão de foco difuso e afunilar do foco. Digamos que você queira montar um supermercado. Você fala, eu quero montar um supermercado, minha família inteira tem supermercado, eu cresci em supermercado, eu amo supermercado e eu quero montar um supermercado. Só que quando você vai caminhando, você vai descobrindo que não é exatamente um supermercado que você quer montar. O supermercado é algo amplo, é um foco difuso. O que você quer montar é uma loja que vende especiarias. É uma parte do supermercado. Então você está afunilando mais. Mas de repente você descobre que esse mercado é muito pequeno, o número de pessoas que compram especiarias é muito pequeno, e você desfoca um pouquinho para uma loja que vende só pimentas. Então você tem um foco difuso, você não sabe exatamente o que você quer montar, o supermercado é uma coisa muito ampla, de repente você afunila mais, você muda um pouquinho a direção, e aí você descobre, não, é isso que eu quero montar. E agora sim você vai como um míssel. Você tinha um foco mais difuso, ou você fala, quero montar uma empresa, mas não sei exatamente o que, estou procurando ainda uma oportunidade, depois você afunila, depois você muda um pouco a direção e aí você descobre. E aí você cria um método, você criou um método para chegar até lá. O método é o passo a passo. Quais são as pessoas... Aliás, eu aconselho você... Deixa eu ver se esse livro está aqui. Não, ele não está aqui. Ele está em algum lugar, que é o Business Model Generation, que é o Canvas. É um livro bem legal. Eu aconselho você a lê-lo. Se você imprima o modelo Canvas, compre o livro Business Model Generation, modelo Canvas, procure isso. Você lê o livro, ele é bem tranquilo de se ler, tem vídeos falando sobre isso, explicando. Então o que você vai fazer? Para você
criar o seu método, ou pelo menos em linhas gerais, você pode pegar o Canvas, esse modelo de criação de negócios muito mais voltado para startup, muito mais voltado para o conceito de Lean Startup, Startup Enxuta, né, que é um livro muito bom também, e você vai desenhar e vai colocar, vai colocar os post-its de quais são os recursos que você precisa em cada área do teu Canvas, e aquilo já vai mais ou menos mostrar para você qual o método, quais as pessoas que você tem que falar, quais os recursos, quanto de dinheiro, quem é o teu cliente. Você vai ter ali mais ou menos uma direção. E a partir daí você vai criando um método cada vez melhor. Então você vai caminhando a partir do método. Por exemplo, o 8Ps é um método, o iJumper é um método. Eu gosto muito de métodos, porque quando você tem um método, você sabe o que você tem que fazer dia após dia. E, por falar em dia após dia, você tem que ter disciplina, que é a minha terceira palavra. Você tem que ter disciplina. Todo dia você tem que fazer aquilo. Disciplina tem muito a ver com foco, tem muito a ver com crenças. Se você não acreditar que alguma coisa vai dar certo, talvez você não consiga. O cérebro, eu já falei isso, ele tem mecanismos muito bons e ao mesmo tempo muito ruins, dependendo de como você use eles. Se você acredita que algo vai dar certo, você caminha com força, com determinação todo dia. Porque você acredita que vai dar certo, logo você está trabalhando por algo que vai dar certo. Mas se você acredita que não vai dar certo, o seu cérebro fala o seguinte para você: peraí, ô Conrado, por que você está trabalhando tanto se no final a coisa não vai dar certo? E aí você começa a se boicotar. Então você tem que ter uma crença inabalável de que aquilo vai dar certo. E essa é a parte mais difícil, tá? As suas crenças são aquilo que definem onde você vai chegar, o quão rápido você vai chegar. Então trabalhe, essa parte de mindset eu falo muito porque é muito importante. Então você tem que ter disciplina. Todo santo dia você tem que seguir o método. Todo dia. Então você vai seguir o método no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Quando chegar no 20º dia, você vai sentir que aquilo é rotineiro já. Das duas, uma. Ou você incorpora como um hábito. Aliás, tem um outro livro que está em algum lugar aqui, que é O Poder do Hábito, que é muito bom. Ou você incorpora como hábito, ou você começa a se cansar da rotina e começa a se dispersar para outras coisas. Uma discussão que apareceu, um filme que você não tinha visto ainda, você reservou aquela hora para estudar, mas apareceu um filme, e você fala, não, eu tenho que ver esse filme é muito importante para mim, é o Xuxa no Reino Encantado, eu tenho que ver esse negócio. Quer dizer, você começa a arranjar desculpas para dispersar. Não pode. Você tem que continuar firme no método. Você tem que ter disciplina para seguir o método todo dia. E essa parte é difícil. É muito mais difícil você seguir um método todo dia do que você criar o método, por exemplo. Ou do que você começar a seguir o método. A rotina é muito difícil. Uma outra palavra que é muito importante é a palavra união. Comunidade. Quando você tem uma meta, você descobre qual o seu método. Você tem disciplina para seguir um método todo dia. Você vai começar a cansar, você vai começar a ter dúvidas, e aí é importante que você se una a pessoas que pensem na mesma direção que você. Pessoas que estejam com o mesmo propósito, pessoas que queiram aquela meta também. A minha meta é ser independente financeiramente, trabalhando em casa, com prazer e com tempo para minha família. Ponto! Você tem uma meta, que é a meta do iJumper. Quer dizer, você vai se juntar a outros iJumpers, outras pessoas que têm a mesma meta, e vai discutir e vai se reunir. Por isso que eu apoio muito, eu acho muito importante que você, iJumper, você se reúna com outros iJumpers na sua cidade. Não é só pela internet não, tá? Essa coisa de só avatar, né? Só o rostinho ali no Facebook, não tem tanta força quanto você olhar no olho da pessoa. Olho no olho, contato visual, olho no olho. Porque aperta a mão da pessoa, sente a pessoa, fala, sente o tom de voz. É isso que vai fazer com que vocês se engajem cada vez mais em torno daquela meta. A meta, ela é um elemento gravitacional. Guarda isso. Um elemento gravitacional é aquele pilar que as pessoas estão em torno dele e estão estudando, se agarrando a ele
e aquilo é que cria uma comunidade. Quando eu criei no grupo iJumper o Go to 10K, quer dizer, você atingir 10 mil reais com o conteúdo gratuito, o que eu estava criando ali é um elemento gravitacional, para que as pessoas se focassem em alguma coisa. Quando você tem um elemento gravitacional, você foca. Você está sempre ali, eu tenho que conseguir isso. Você cria uma meta. Para os teus cursos, para o teu grupo, você ter um elemento, você criar elementos gravitacionais, você criar inimigos comuns. Um inimigo comum é aquilo que todo mundo se une para vencer. O atingir os 10 mil reais foi um inimigo comum. Está todo mundo unido para atingir os 10 mil reais. Ou então você... Para quem viu o filme 1984 ou leu o livro, o inimigo comum... Sempre existe um inimigo comum, né? Que é a Eurásia, a Oceania e... eu esqueci o nome, os 3 continentes que estão sempre brigando entre si, aquilo une, uma guerra une o povo. Como, por exemplo, o 11 de setembro, nada uniu tanto os Estados Unidos quanto o 11 de setembro. E o Bush foi reeleito por causa disso, por causa desse inimigo comum, terrorista. Que antes era a Rússia com o comunismo, e aquilo, quando a cortina de ferro ruiu, você passou a não ter mais um inimigo comum. Então, os Estados Unidos tiveram que conseguir um inimigo comum e foi o terrorista. E isso une as pessoas. Então, quando você tem uma comunidade unida em torno de um elemento gravitacional, que é o inimigo comum, tá todo mundo ali em torno daquele assunto, daquele tema, tentando brigar contra a inércia, contra o sistema. Isso faz com que você caminhe muito mais rápido. Então, meta, método, disciplina, comunidade. Se você tiver essas 4 palavras todo santo dia na sua mente, no seu dia a dia, observando, estudando, se você está no lugar certo ou não naquele momento, e a meta tem muito a ver com autoconhecimento também. Você não consegue ter uma meta clara se você não conhece a si mesmo. Porque quem não conhece a si mesmo pensa que tem uma meta, de repente começa a descobrir um pouco mais de si mesmo, aí já muda de meta, não é mais isso e aquilo, aí depois muda de novo, aí depois muda de novo e de novo. Eu não estou falando que você tenha que permanecer teimoso. Cuidado com a diferença muito sutil entre teimosia e persistência. O que você tem que ter é uma meta clara, e por motivos reais, cuidado para você não se convencer de alguma coisa que não é verdade. O ser humano tem uma capacidade muito grande de arrumar argumentos para si mesmo. Toma cuidado com isso. A emoção escolhe e a razão vai lá e fica tentando argumentar e conseguir argumentos válidos para aquilo. Você tem que ter clareza e certeza. Uma dada hora você pode chegar, através de argumentos claros, que aquela meta não é a sua meta. Não é exatamente aquilo. Então você muda de direção. Mas se você começa a mudar muito de direção o tempo todo, a toda hora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a escolha da sua meta ou da maneira como você a escolheu. De repente você pode pensar, eu quero dinheiro. Dinheiro não é meta, tá? Dinheiro não é, eu quero dinheiro. Não, isso não é uma meta. Uma meta tem que ser mensurável, tem que ser precisa, tem que ser temporal, tem que ser realizável. Então, você tem que ter uma meta clara, específica, mensurável, temporal, alcançável. E a partir do momento que você tem essa meta, você se conhece, você sabe exatamente quem é você e o que você quer, você começa a caminhar. Quanto mais você se conhece, a sua meta pode mudar. Então, é importante que você tenha uma meta. Tem a ver muito com autoconhecimento. O método tem a ver muito com você ter um raciocínio analítico ou escolher um método. O iJumper está lá, o 8P está lá. É um método. Você escolhe um método. É interessante também que você tenha alguns exemplos a seguir. Eu estou falando de pessoas. Muita gente fala, Conrado, você é um exemplo, eu sigo você, ok? Legal, bacana, sou uma referência, ótimo. Mas tem muitas outras pessoas muito boas também. Eu não estou falando só do mercado de internet marketing, não. Eu dei uma entrevista uma vez que eu falei que as pessoas que eu sigo, que eu tenho como referência são Mandela, Gandhi, Muhammad Yunus, o Tony Robbins. Em primeiro lugar, não falei, mas em primeiro lugar, a minha mãe, pessoa de fibra, garra, foi lá, criou um filho sozinha. Isso é garra. Eu admiro isso, garra. Então, você tem que ter alguns exemplos, algumas pessoas que você olha e fala, nossa, vou seguir essa pessoa. E se a pessoa deixar de ser um exemplo para você,
não tenha compromisso com o erro. Não tente consertar a pessoa. A pessoa é aquilo. Fala, não, essa pessoa não serve mais como meu exemplo. Serve para outras pessoas, não serve mais para você. Acabou. Você passa a olhar outras pessoas. Então, se você tiver meta, método, disciplina, que é foco o tempo todo, não dispersa, e você ter uma comunidade. Você vê muitos japoneses pedindo esmola na rua, pedinte, ou muitos judeus, pessoas de origem judaica. Você vê? Você não vê, né? Sabe por quê? Porque japoneses, e outros povos também, lógico, mas vamos falar de japoneses e pessoas de origem judaica se unem. Eles se unem. Se tem algum cara japonês na dificuldade, chega um outro e fala, cara, vamos lá, ó, vou te dar aqui um trabalho, vai lá, persegue, você tem que lutar, você vai ter que trabalhar também, mas eu vou te dar a oportunidade. Judeu é a mesma coisa. Você já viu o judeu perdido, pedindo pedinte, pedindo esmola na rua, sem ter quem ajude ele e tal? Não. Eles se unem também. Eu falo eles porque eu não sou judeu e eu não sou japonês, por isso são eles, né? Mas somos todos seres humanos. Mas é um tipo de pensamento desde criança de união. A gente tem que se unir desde lá de trás da história. Essa união faz toda a diferença. A comunidade, isso muda tudo, tudo, tudo. Encontre um grupo de pessoas que comungue dos mesmos valores que você, que tenha metas muito parecidas, que tenham força de vontade. É isso que vai. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Num outro vídeo eu vou falar do conceito de mastermind, que eu tenho o meu mastermind, e é isso, né? O mastermind nada mais é do que uma mente mestra. Quer dizer, é um grupo de pessoas pequeno, no caso o mastermind, o meu mastermind tem 30 pessoas, é um grupo de pessoas pequeno que são unidas em torno de um foco, de uma direção, que tem ali uma moderação, que se ajudam. Isso faz com que cada membro do grupo exploda em potencialidade, exploda em resultados, exploda em felicidade, em prazer naquilo que faz, em muita coisa. Então, ache uma comunidade que se encaixe com os seus propósitos e você vai ver como que você vai longe muito rápido. Ok? iJumper, não se esqueça dessas palavras, tenha elas sempre em mente. Meta, método, disciplina e comunidade, união do grupo. Meus amigos iJumpers, um grande abraço e até a próxima.